boa tarde. Hipertensão é o tema do Dia da Saúde este ano. Mais de 30 mortes foram registradas no trânsito de São Luís. Casarões do centro histórico correm risco de desabamento. E veja também as dicas para você aproveitar o fim de semana na nossa agenda cultural. O Repórter Maranhão está começando agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 30% da população mundial tem hipertensão. Os números são preocupantes. Por isso, a OMS elegeu essa doença crônica como tema do Dia Mundial da Saúde. Dona Maria descobriu a hipertensão há 25 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Ela não pode deixar de tomar o remédio para controlar a pressão e tem que ficar atenta à alimentação. O sal, gordura, fritura, essas coisas. Nada de Não, eu como, mas bem controladozinho, que não dá para alterar nada, não. 32% da população mundial sofrem de hipertensão. A doença silenciosa, que não apresenta sintomas, tem como principal causa a hereditariedade. 90% dos casos acometem pessoas que têm pais ou parentes hipertensos. Os outros 10% estão relacionados aos hábitos de vida. A pressão alta é uma das principais causas de morte no Brasil. A hipertensão arterial leva à morte em torno de 450 mil pessoas no Brasil. Isso morre diretamente da hipertensão arterial, que é através do derrame, do infarto ou da insuficiência renal. Morre mais hipertenso do que paciente portador de AIDS, paciente portador de câncer e outras doenças. É uma doença endêmica. Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, em 2008, 40% dos adultos com mais de 25 anos sofriam de hipertensão no mundo. A maioria dos casos ocorre em países emergentes. Por isso, a OMS elegeu a doença crônica como tema do Dia Mundial da Saúde, que será celebrado neste domingo. A ideia é chamar a atenção para os riscos da pressão alta, doença que não tem cura, mas pode ser tratada. Os fatores ambientais da hipertensão, que levam à hipertensão, é ingesta excessiva de sal na alimentação. Isso se encontra em excesso de bebidas alcoólicas. Quando ele é herança genética, nós separamos esse paciente para tratamento clínico, medicamentoso ou tratamento puramente ambiental, que é com condutas de dietética, condutas de exercício, caso exercícios aeróbicos. Esse tratamento medicamentoso ele é individualizado. Infelizmente, ainda no Brasil, através do SUS, o tratamento ele é meio uniforme para todas as pessoas, mas isso não funciona. O tratamento é individualizado. O movimento dos consumidores no comércio cresceu 1,4% em março, em comparação a fevereiro. Em relação ao mesmo período de 2012, a alta chega a 13% de acordo com os economistas. A movimentação foi impulsionada pelo varejo automotivo, onde o IPI reduzido estimulou as vendas no setor. A expectativa é de que o crescimento continue nos próximos meses. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, pelo menos 38% dos veículos que circulam em São Luís têm no máximo 3 anos de uso. O percentual é um dos mais altos do país. Basta dar uma olhada rápida pelas ruas e avenidas para perceber a grande quantidade de veículos novos em atividade. Apesar dos preços dos veículos 0 km serem maiores que os dos automóveis usados, boa parte da população de São Luís prefere os veículos novos por causa das facilidades na hora de comprar.
Porém, de acordo com o economista, a facilidade em adquirir um veículo deve ser vista com cautela, já que 31% dos consumidores não conseguiram pagar as prestações do carro zero. 31 mortes em acidentes foram registradas nos 3 primeiros meses em São Luís. E a imprudência dos motoristas ainda é considerada a principal causa desses acidentes. O repórter Tiago Bastos tem mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Tiago. Bem, Edmilson, a imprudência e a falta de atenção ao dirigir veículos ainda são as principais causas dessas ocorrências. Segundo mostram dados obtidos por meio do Sistema Integrado de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública, em janeiro deste ano foram registradas 11 mortes no trânsito de São Luís. Em fevereiro, 7. E em março, 13 ocorrências dessa natureza. Em abril, ainda não foram registradas mortes no trânsito na capital maranhense. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora, gentilmente nos atende, o senhor Lorival Cunha, ele que é coordenador geral da campanha SOS Vida da Maçonaria do Maranhão. Senhor Lorival, muitos desses acidentes ainda são causados, infelizmente, por condutores que ingerem álcool indevidamente e depois pegam seus veículos. Falta ainda uma fiscalização maior, na sua opinião, para a gente evitar essas mortes no trânsito? Sem dúvida, a fiscalização com a devida punição é um dos tripés, é das peças fundamentais para o trânsito seguro de que nós precisamos. Então, nesse momento, aproveito para pedir em nome da campanha, em nome da Maçonaria do Maranhão, a SMTT, ao Detran, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, que intensifique mais as suas ações, né, de forma que nós possamos coibir, né, esse abuso que é fatal, né, chegando a metade das mortes no trânsito no nosso país são ocasionadas em função da ingestão de álcool pelos motoristas. Eu citei aqui a imprudência e a falta de atenção ao dirigir como fatores ainda para esse número alto de mortes no trânsito de São Luís. O senhor poderia citar algum outro fator ou esses são os principais mesmo? Olha, o fator humano é responsável por 80%, ou seja, 4/5 de todos os acidentes que ocorrem no país, em São Luís, no Maranhão, no Brasil, é em razão do fator humano, ou seja, a imprudência, e uma das maiores é dirigir após beber, a ultrapassagem proibida, o excesso de velocidade. Então, se nós diminuirmos a ingestão de álcool pelos motoristas, se eles pararem de dirigir após beber qualquer quantidade de álcool, evitar as ultrapassagens proibidas, especialmente nas rodovias, e o excesso de velocidade, só aí nós vamos ter uma redução drástica nas ocorrências de acidente de trânsito nas vias públicas. Recentemente nós tivemos aquele caso em São Paulo, do motorista que passando pela Avenida Paulista atropelou um ciclista, né? Esse ciclista acabou não falecendo, mas enfim, ele foi liberado logo em seguida, prestou depoimentos e foi liberado. Na sua opinião, falta uma fiscalização e um rigor maior nessa legislação para punir esses motoristas que cometem infrações desse tipo ainda no trânsito? Olha, a legislação, ela já é uma legislação razoável. O que está faltando mesmo, mais do que o rigor na fiscalização, na legislação, é uma constância, uma frequência, um rigor na fiscalização e na punição. É evidente que a lei seca, por exemplo, precisa ser melhorada no sentido de ser mais dura, né, com as pessoas, com os condutores. Mas se do jeito que ela está, se for bem fiscalizada, trará grande resultado, como já trouxe lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas informações, senhor Lorival, eu agradeço. Voltamos aos estúdios, é com você, Edmilson. Obrigado, Tiago, e vamos falar agora de futebol. O Maranhão venceu o Santa Quitéria no estádio Castelão, no jogo que fechou a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Maranhense. O primeiro gol da partida foi marcado por Casagrande, que recebeu e bateu no canto esquerdo do goleiro. E Casagrande mostrou que não tem só nome de artilheiro e voltou a marcar, dessa vez com o pé direito, fazendo 2-0 o MAC. No segundo tempo, Zé Maria aumentou para o MAC, marcando o terceiro gol da noite. Placar final, MAC 3-0. E no próximo domingo, Balsas recebe o Maranhão no estádio Cazuza Ribeiro às 4 da tarde. O Santa Quitéria joga em casa contra o Imperatriz no estádio Rodrigão às 3h45 da tarde. Em São Luís, o Sampaio recebe o São José no Nilzinho Santos. E fechando a rodada, em Barra do Corda, o Cordino recebe o MAC às 16 horas no estádio Leandrão.
E veja a seguir, Defesa Civil interdita outras áreas consideradas de risco. E ainda, casarões do Centro Histórico correm risco de desabamento. É logo após o intervalo. Agora são 12h09. A estreia de Eduardo Goldenstein na direção de um longa em uma adaptação de Corda Bamba, de Lígia Bojunga. Você é mãe dela? Não, sou madrinha. Colegas, filme de Marcelo Galvão propõe novas experiências para o audiovisual brasileiro. E um bate-papo com Diller Trindade, produtor de grandes sucessos de bilheteria. Revista do Cinema Brasileiro, neste sábado, 19h30. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes ser. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Histórias de arrepiar com o Pequeno Vampiro. Ela vai te levar a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. Com eles ninguém fica parado. Pequenos robôs. Esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Animação tamanho família é com Meu Amigãozão. Eles estão sempre prontos para brincar. Bill Tampinha e sua melhor amiga Corky. E entre cada desenho, elas se esparramam pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas manhãs da TV Brasil. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Aqui, a criança tem a sua hora. Só uma correção no futebol. O Cordino recebe o Bacabal. Um dos locais mais visitados de São Luís é o Largo do Carmo. Porém, a falta de manutenção do lugar, que já esteve entre os principais cartões postais da cidade, está comprometendo o cenário do centro histórico da capital maranhense. O relógio parou, o tempo não. E os efeitos do passar dos anos, associado à falta de manutenção, podem ser vistos em vários pontos do Largo do Carmo, no centro de São Luís. Pichações, ladrilhos soltos, bancos quebrados e vandalismo chamam a atenção. A Igreja do Carmo, uma das mais antigas da cidade, que deu nome ao largo, também sobrevive ao tempo em meio ao descaso. A pia batismal, símbolo do largo, está tomada por lixo. O agravante é que toda essa área aqui foi reconhecida em 2002 como parte integrante do patrimônio histórico e cultural da humanidade. Aqui estão peças com valor histórico imensurável, como os azulejos portugueses, que estão se degradando com o passar dos anos. Segundo a superintendente do IPHAN no Maranhão, já existem recursos disponíveis para a restauração e reurbanização da área. Então, a gente está aguardando a confirmação do Ministério do Planejamento, agora dia 15 de abril, e após a confirmação de que esses recursos realmente estão aprovados, nós então daremos início ao processo de contratação do projeto. O projeto vai ser contratado por uma licitação pública, elaborado, isso tem um tempo para ele ser elaborado, e quando ele estiver pronto, então faremos a licitação pública da obra. Técnicos da Defesa Civil estão mapeando novas áreas com risco de deslizamentos de terra no período chuvoso em São Luís. As chuvas intensas que caíram nos últimos dias acabaram piorando áreas já mapeadas pelo órgão, enquanto outros bairros entraram na lista como áreas que podem ser interditadas. São Luís tem hoje 66 áreas de risco, um número maior que o registrado no ano passado. De acordo com a Defesa Civil, um dos principais fatores para esse aumento é a ocupação irregular do solo. E por causa das chuvas e da falta de manutenção, uma das principais riquezas do estado também corre risco. Os casarões que deram o título de patrimônio histórico a São Luís estão ameaçados de desabamento. A
A cena é comum no Centro Histórico de São Luís. Casarões em ruínas com a estrutura comprometida. Boa parte desses imóveis é tombada. A capital maranhense tem um acervo arquitetônico com mais de 5.600 imóveis na área de tombamento estadual e outros 1.300 na área de tombamento federal. Pichações, lixo e abandono tomam conta dos casarões que ajudaram a cidade a conquistar o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Os turistas sempre comentam também que é um pouco triste de ver alguns casarões, né, ainda muito em ruínas, né? E a minha percepção é praticamente a mesma. São Luís tem um potencial enorme com esses casarões que as pessoas muitas das vezes não dão valor, né? E uma cidade que ganhou o título de Patrimônio da Humanidade, né, deveria ter um processo de restauração um pouco mais intenso. O período chuvoso ameaça ainda mais os casarões que resistem mesmo sem ações para preservá-los. Segundo o levantamento da Defesa Civil Municipal, 15 casarões do Centro Histórico de São Luís correm risco de desabamento. A situação mais crítica está aqui na Rua da Palma, onde 2 imóveis estão com a estrutura bastante comprometida. Muitos casarões estão escorados para evitar o desmoronamento. Vários deles pertencem a particulares e foram colocados à venda. Sem compradores, os imóveis permanecem representando riscos a quem passa pelo centro histórico. O que eu vejo nos jornais é que eles reclamam que os proprietários não fazem nada. Mas vão fazer o quê? Morar aqui aí? Já saíram, já morreram, os herdeiros já saíram, todo mundo aqui vai fazer para ficar, para mostrar para todo mundo. Quem tem que fazer isso é o governo. Não sei se estadual ou federal. Mas alguém tem que tomar uma providência. E de acordo com o IPHAN, 90% dos casarões são de propriedade particular. E a Caixa Econômica Federal já oferece empréstimos especiais para que esses imóveis sejam recuperados. E o dia amanheceu com sol, mas pode chover à noite. Veja o que diz a meteorologia para todo o estado. São Luís, céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de fraca a moderada. Mínima de 25 e máxima de 27 graus. Em Imperatriz, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Balsas, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Veja no próximo bloco os preparativos para a Jornada Maranhense de Autismo. E ainda as dicas da agenda cultural para você aproveitar o fim de semana. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 16 minutos. Assim, pra você e o outro vem e ensina, e você nem vai me escutar. Pois acabou, não vou queimar, porra nenhuma, vai, vamos sair, que eu já não quero nem saber. Eu sei que meu peito é uma lona armada. No Musicograma em dose dupla deste sábado, a trajetória de um dos nossos maiores compositores. São essas canções que vão construindo o início da nossa carreira. Os 55 anos de nascimento de Moacir Lúcio. O pai me diz que a tradição é lanterna, do ancestral é moderna. Logo após, 2 belas vozes que ecoam do Nordeste para todo o país. Deixa morena. Renata Arruda e Flávia Bittencourt. Pamonha. Musicograma, neste sábado, 9h30 da noite. De 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades. Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais. As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer,
e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, programa certo, na hora certa. Acessibilidade. Essa palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A TV Brasil sabe disso. Faz uma TV cada vez mais inclusiva. Uma TV para você. Uma TV para todos. Durante 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades. Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais. As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, programa certo, na hora certa. No Brasil, estima-se que 2 milhões de crianças sejam autistas. A síndrome está sendo cada vez mais comum em várias cidades do país. Para saber mais sobre esse assunto, o repórter Tiago Bastos está com uma das integrantes do grupo de familiares dos autistas no Maranhão. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Bem, neste mês de abril foi lembrado o Dia Mundial de Autismo, que foi uma data instituída pela Organização das Nações Unidas. Para falar um pouco mais sobre o que é o autismo, eu converso agora com Luíse Murakami. Ela é uma das fundadoras do grupo Ilha Azul, que é um grupo aqui do Maranhão de familiares autistas. Bom dia, Luíse. Boa tarde, Luíse. Com relação ao autismo, né? Muita gente que está em casa ainda não tem uma definição específica do que seria. O que seria o autismo? Até hoje é difícil definir ao certo o que causa o autismo, mas são pessoas que possuem déficit na comunicação, na interação social e apresentam interesses restritos ou movimentos repetitivos. Agora, muita gente acha que autismo só é possível ser visto, digamos, em crianças. Uma pessoa pode viver a fase de criança, de jovem, e só descobrir que tem a síndrome quando está na fase adulta, né? Pode acontecer isso sim, uma pessoa com um espectro mais leve de autismo só descobrir na fase adulta, mas já é possível detectar o autismo no primeiro ano de vida. E a característica mais marcante é essa falta mesmo de se socializar, é essa a característica? A característica primeira que a gente acaba percebendo é o atraso na linguagem. Aí, junto com ela, realmente essa questão da dificuldade de interação social, né, e interesses restritos. A criança, às vezes, gosta de determinadas brincadeiras ou repete movimentos. Né? Agora, Luiz, é importante quem está nos assistindo também saber, no dia 27 de dezembro do ano passado foi instituída a lei número 12.764, que garante muitos dos direitos dos autistas. No quão foi importante a criação dessa lei? Foi fundamental essa lei porque reconhece o autista como deficiente e institui a política nacional que protege os direitos. Inclusive, agora não se pode recusar um aluno por ser autista. Agora, só também para lembrar, um autista é uma pessoa como outra qualquer, né? É uma pessoa como outra qualquer que aprende de forma diferente. Então, a gente aprende a ensinar eles da maneira com que o cérebro funciona, que é uma questão mais visual, tem treinamentos específicos, mas a pessoa pode aprender. Isso lembrando, dentro do espectro, existem crianças com grau leve de autismo até pessoas com grau mais comprometido, mas todas aprendem de alguma forma. Luiz, e vai acontecer a Jornada Maranhense de Autismo? Quando que vai acontecer? A primeira jornada maranhense de autismo acontece nos dias 6 e 7 de abril, agora este final de semana, no Sebrae de Aracati. Infelizmente, nós não temos mais vagas para a jornada, porque a demanda foi muito grande. Quanto mostra que a população está interessada em saber sobre o assunto. Isso, e a quantidade também de autistas que tem se diagnosticado tem sido alarmante. Ok, Luiz, eu agradeço, boa sorte no evento. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E os segredos que enfrentam problemas, ou melhor, os segurados que enfrentam problemas para resolver conflitos com o INSS poderão contar agora com a ajuda dos defensores públicos da União.
A Defensoria quer evitar a judicialização dos conflitos previdenciários e agilizar a solução de casos em que o beneficiário não concorde com a decisão do INSS. A sexta-feira chegou. Você já se programou para o fim de semana? Então fique atento com as dicas da nossa agenda cultural e aproveite para se divertir nos próximos dias. Abril, seu lindo, seja bem-vindo. Abril significa abrir. Pois é, então eu abro a primeira agenda cultural do mês com as dicas de filmes para você. Jack, o Caçador de Gigantes, é uma adaptação cinematográfica da clássica história João e o Pé de Feijão. O longa conta a história de um jovem fazendeiro que se aventura em uma terra de gigantes. Muita ação, explosão e aventura em J-Joy Retaliação. Por ordens do presidente americano, o esquadrão de elite J-Joy é acusado de traição e vários de seus integrantes são mortos em combate. Agora, os sobreviventes querem revidar o ataque em grande estilo. Outra dica é o filme A Hospedeira. Até então, seria mais uma simples história de amor se não fosse um detalhe. A Terra é invadida por um parasita alienígena que controla a mente e o corpo dos humanos. O humorista baiano Luiz Miranda chega a São Luís com o espetáculo Sete Conto a Comédia. Com direção de Ingrid Guimarães, a peça conta com 7 percepções diferentes que retratam o Brasil alegre e cômico, mas também o Brasil com seus problemas sociopolíticos. No Teatro Arthur Azevedo, hoje e amanhã, às 9 horas e domingo, às 7 da noite. Fique ligado porque o roteiro da balada está fervendo. Dá só uma olhada. O projeto Iaí Sambou promete sacudir essa sexta-feira com muito samba no Jurerebá a partir das 10 horas. E também às 10 horas no Mandamentos Hall tem a festa Preto e Branco, reunindo muita gente bonita por metro quadrado. Entre as atrações, DJ Fernando Mesquita, do Rio de Janeiro. Evite meu amor, recusar meus braços, não quero ficar sem seus beijos. Me entregue seu amor, não sei o que é que eu faço, cuido bem e correspondo. Direto da novela Salve Jorge para São Luís, o grupo Oba Oba Samba House se apresenta amanhã no Patrimônio Show. A noite ainda será animada por Argumento e Banda 01. A festa começa às 10 horas. E tem muito forró nesse sábado. São 3 mega shows: Sacode, Furacão e Forró Estourado. E para completar a festa, tem Esfregue Dance em cima do trio para ninguém parar de dançar um segundo. Tudo isso rola a partir das 10 horas da noite no Cais da Alegria. E amanhã, a Lagoa da Jansen será palco do show inédito de uma das bandas mais marcantes do rock brasileiro. Fala aí, Paulo Ricardo. Alô, galera de São Luís do Maranhão, aqui quem está falando é Paulo Ricardo da RPM. Eu estou aqui para convidar todos vocês para o nosso grande show que vai rolar nesse sábado, dia 6 de abril, lá na Lagoa da Jansen. Então tá combinado. RPM no seu turnê Electra, sábado, 6 de abril, Lagoa da Jansen. Seu corpo é fruto proibido, é a chave de todo pecado. E tá limpinho, e pra um garoto introvertido como eu, é a pura perdição. E aí, curtiu? Beleza, a agenda cultural fica por aqui, mas sexta que vem tem muito mais. A gente se vê por aí. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e um bom final de semana. Também objetivos em comum